Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, eu deixei a quarta-feira para ministrarmos o estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje eu quero dar continuidade no livro de Atos do Apóstolo. Minha última ministração foi baseada no capítulo 18. Hoje eu quero iniciar o capítulo 19. Eu estarei dividindo em duas partes esta ministração de hoje. Estarei fazendo o primeiro comentário, que vai até o versículo 20. Aliás, até o versículo 20 e... deixa eu ver aqui... até o versículo 22. E depois, na outra etapa, eu estarei encerrando este capítulo. Vamos ler a palavra do Senhor. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou ele: em que foste batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Quando viram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhe Paulo imposto as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizava. E era ao todo uns 12 homens. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se dele e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Durou isto por 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E Deus, pela mão de Paulo, fazia milagre extraordinário, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixava, e saía dele os espíritos malignos. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 irmãos de Seva, judeus, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: a Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem na qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra ele, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto tornou-se conhecido de todos que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todo ele, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que havia crido vinha confessando e revelando os seus efeitos. Muitos também dos que tinham praticado arte mágica ajuntaram seus livros e queimaram na presença de todos, e calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia,
Cumprida todas essas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia, depois haver estado ali, é-me necessário ver também Roma. Enviando a Macedônia 2 dos que auxiliava, Timóteo e Erasto, ficou ele por alguns tempos na Ásia. Muito bem, amados diletos irmãos, eu fiz a leitura até o versículo 22, bastante extenso, mas é necessário, amado, quando fazemos estudo da palavra de Deus. Estudo não é uma pregação, estudo é uma ministração da palavra, da qual nós estudamos a palavra, analisamos a palavra, para ver e como nos proceder diante da palavra de Deus. Este estudo, portanto, ele está baseado em Atos 19, versículo 1 até o versículo 20, necessariamente. Eu li até o 22. Ele fala sobre o acontecimento em Éfeso. Nós vemos que enquanto Apolo pregava em Corinto, Paulo cumpria sua promessa de voltar à igreja de Éfeso. Ele havia feito uma rápida visita a Jerusalém e gastaram algum tempo em Antioquia, cenário de seus primeiros trabalhos evangelísticos. Daí o apóstolo viajou através da Ásia Menor, sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia. Atos 18, verso 23, visitando a igreja que ele próprio estabelecera, fortalecendo a fé dos crentes. No tempo dos apóstolos, a parte oeste da Ásia Menor era conhecida como a província romana da Ásia. Éfeso era a capital, era um grande centro comercial. O seu porto estava coalhado de embarcações e as suas ruas cheias de pessoas de todos os países. Como Corinto, Éfeso apresentava um campo promissor para o trabalho missionário. Os judeus, então, amplamente dispersos por todas as terras circunvizinhas, estava geralmente expectante pelo advento do próprio Messias. Quando João Batista estava pregando muito em suas visitas a Jerusalém, por ocasião das festas anuais, havia ido às barracas do Jordão para ouviram ali a mensagem de João Batista. Ouviram eles que ele proclamava, falando acerca de alguém maior que ele falava acerca de Jesus, proclamando como o prometido. E tinha levado as novas a toda parte do mundo. Desta maneira, a província havia preparado o caminho para o trabalho dos apóstolos. Chegando a Éfeso, Paulo encontrou 12 crentes que, como Apolo, tinha sido discípulo de João Batista, e como eles alcançado algum conhecimento da missão de Cristo. Eles não tinham a habilidade de Apolo, mas com a mesma sinceridade e fé, estavam procurando espalhar o conhecimento que possuía. Esses irmãos nada sabiam da missão do Espírito Santo. Quando interrogado por apóstolo Paulo se havia recebido o Espírito Santo, responderam: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Em que sois batizado, então? Interrogou o apóstolo Paulo a ele. E eles responderam: no batismo de João. Atos 19, 2 e 3. Então o apóstolo expôs perante eles as grandes verdades que são fundamento da esperança do cristão. Falou-lhe da vida de Cristo na terra, da sua cruel morte, da vergonha que ele passou na cruz. Contou-lhe como o Senhor da vida quebrara os grilhões da tumba, ressurgira triunfante da morte. Repetiu as palavras da comissão do
Salvador aos discípulos, da qual comissionou que eles fossem pregar esse evangelho, e me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18 até o versículo 19. Falou-lhe também da promessa de Cristo de enviar o Consolador, por cujo poder grandes sinais e maravilhas seria feito, e contou-lhe quão gloriosamente havia essa promessa sido cumprida no dia do Pentecoste. Com profundo interesse e grata alegria, os irmãos atentaram para a palavra do apóstolo Paulo. Pela fé, aprenderam a maravilhosa verdade do sacrifício expiatório de Cristo e receberam-no como seu Redentor. Foram então batizados em o nome de Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, em Atos do Apóstolo 19, 6, eles receberam também o batismo do Espírito Santo, que os capacitou a falar as línguas de outras nações e a profetizar, falar línguas estranhas. Muitas pessoas acreditam que línguas estranhas somente é falar em línguas desconhecidas terrenamente, mas nós vemos que aqui em Atos do Apóstolo eles passaram a falar línguas de outras nações que era desconhecido para eles. Dessa forma, estava eles habilitados a trabalhar como missionário em Éfeso e circunvizinhança, e também a sair para proclamar o Evangelho na Ásia Menor. Foi por nutrir um espírito humilde e dócil que esses homens alcançaram a experiência que os capacitaram a sair como obreiro para o campo da seara. Seu exemplo oferece aos cristãos uma lição de grande valor. Há muitos que fazem apenas pequenos progressos na vida religiosa, porque são presunçosos demais para ocupar a posição de aprendizes, sente-se satisfeito com o conhecimento superficial da palavra de Deus, não deseja mudar sua fé ou obras e não fazem por consequente qualquer esforço para obter maior luz. Se os seguidores de Cristo fossem fervorosos na busca da sabedoria, seria levado aos ricos campos da verdade, ainda inteiramente desconhecido para eles. Aqueles que se entregaram inteiramente a Deus será guiado pela mão divina. Poderia ser humilde, amado, cada um de nós, se nós fôssemos humilde. A humildade, aparentemente não dotada de dons, contudo, com os corações amantes e confiantes, obedecer a toda a manifestação da verdade de Deus, a sua faculdade será purificada, enobrecida, revigorada e aumentada a sua capacidade. Ao serem por eles entesourado as lições divinas da sabedoria, sagrado encargo ser-lhe confiado, será capacitado a fazer de sua vida uma honra para Deus e uma bênção para o mundo. A exposição das suas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. É isso que Isaías diz sobre a palavra de Deus em Salmo. Aliás, Davi diz sobre a palavra de Deus no Salmo 119, verso 130, que diz: a explanação da palavra de Deus nos traz entendimento aos simples. Há muito hoje em dia, amados, que são tão ignorantes da obra do Espírito Santo sobre o coração, quanto o era os crentes de Éfeso. Há muitas pessoas hoje que são cristãos, não conhecem realmente a essência do Espírito Santo. Não há, entretanto, verdade mais claramente ensinada da palavra de Deus. Profetas e apóstolos têm se demorado sobre os temas do Espírito Santo, mas muitas pessoas simplesmente ignoram a presença do Espírito Santo. E alguns até conhecem,
Mas muitas pessoas estão praticando o chamado pentecostalismo das emoções. São apenas pessoas emotivas que não têm a essência do Espírito Santo. Cristo mesmo chama a nossa atenção para o crescimento do mundo vegetal como uma ilustração da operação do seu Espírito para manter a vida espiritual. A seiva da vinha, subindo da raiz, é difundida para os ramos, promovendo o crescimento e produzindo flores e frutos. O Espírito Santo é como a seiva da própria planta, amados. Assim, o poder vitalizante do Espírito Santo, que emana do Salvador, permeia a vida, renova os motivos e as afeições, e leva os próprios pensamentos à obediência da vontade de Deus, capacitando os que recebem a produzir o precioso fruto da obra santa. O autor desta vida espiritual é invisível, e o método exato pela qual essa vida repartida e mantida está além da capacidade da filosofia humana explicar. Todavia, amados, as operações do Espírito Santo estão sempre em harmonia com a palavra escrita. Como sucede no mundo natural, assim também se dá no mundo espiritual. A vida natural apresenta a todo momento pelo divino poder, todavia não é sustentada por um milagre direto, mas mediante o uso da bênção colocada ao nosso alcance. De igual forma, a vida espiritual, sustentada pelo uso dos meios suprido pela providência divina. Se o seguidor de Cristo quiser crescer até chegar a ser um varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, como diz o apóstolo Paulo aos irmãos de Efésios, no capítulo 4, versículo 13 de Efésios, precisamos comer do pão da vida e beber da água da salvação preciosa e vigiar, orar e trabalhar, dando em todas as coisas atenção à instrução de Deus em suas palavras. Há muitos para nós outras lições na experiência daqueles conservos judeus. Quando receberam o batismo das mãos de João, não compreenderam completamente a missão de Jesus, como aquele que leva o pecado, mantinha sérios erros, mas com mais clara luz. Alegremente aceitar a Cristo como sendo seu Redentor, e com esse passo de progresso veio uma mudança em suas obrigações. Ao receberem sua fé mais pura, houve uma correspondente mudança em sua vida. Como sinal dessa mudança e em reconhecimento de sua fé em Cristo, foram rebatizados em nome de Jesus. Conforme seu costume, Paulo iniciou sua obra em Éfeso, pregando na sinagoga dos judeus. Aí continuou o trabalho por 3 meses, disputando, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Ao princípio, aliás, encontrou recepção favorável, mas como nos outros campos, logo surgiu violenta oposição, logo surgiu as invejas, mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, em Atos 19:8 até o versículo 9, como persistisse em sua rejeição do Evangelho, o apóstolo cessou de pregar na sinagoga. O Espírito de Deus operara em Paulo e por meio dele, em seu trabalho em favor de seus compatriotas, suficiente prova fora apresentado para convencer a todos os que sinceramente desejavam conhecer a verdade. Muitos, porém, permitiram que os dominasse os preceitos, a incredulidade, e recusaram submeter-se à mais decisiva evidência. Temendo que a fé dos crentes
corresse perigo pela contínua associação com os oponentes da verdade, Paulo se separou dele e reuniu os discípulos num grupo distinto, continuando suas instruções públicas na escola de Tirano. Professor de algum destaque, Paulo viu que uma porta grande e eficaz se lhe abrira, embora houvesse muitas adversidades. Ele nos narra isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9. Em Éfeso, não era somente a mais magnificante, como também a mais corrupta da cidade da Ásia. A superstição e os prazeres sensuais mantinha domínio sobre a sua população. A sombra de seu templo encontrava guarida aos criminosos de toda espécie e florescia os mais degradantes vícios. Éfeso era um centro popular de adoração a Diana. A fama do magnífico templo de Diana dos Éfeso estendia-se através de toda a Ásia e do mundo. Diana era considerada como a deusa da cidade de Éfeso. Então, o mundo adorava essa deusa. O seu insuportável esplendor tornou-o orgulhoso não apenas da cidade, mas da nação. Declarava a tradição haver o ídolo caído do céu, tornando seu centro do próprio templo. Sobre ele estava escrito caracteres e símbolos, dos quais se dizia que possuía grande poder. Livros haviam sido escritos pelos efésios para explicar o significado e o uso desses símbolos. O livro escrito para a exaltação de Diana será queimado ali na igreja ali na comunidade de Efésio, entre os quais estudava com atenção esses livros que custava caro. Estavam muitos mágicos que exerciam poderosa influência sobre a mente dos supersticiosos e adoradores da imagem no templo. Ao apóstolo Paulo, em sua atividade em Efésio, foi dado especial demonstração do favor divino. O poder de Deus acompanhava seus esforços e muitos eram curados dos males físicos. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilha extraordinária, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele, e os espíritos malignos saíam. Atos 19, verso 11 e 12. Essa manifestação de poder sobrenatural era tão mais poderosa que já havia sido antes testemunhado em Efésio, e de tal caráter que não podia imitar as habilidades, truques ou encantamento de feiticeiro. Ao serem esses milagres operados no nome de Jesus de Nazaré, tinha o povo a oportunidade de ver que Deus dos céus era mais poderoso de que os mágicos adoradores da deusa Diana. Assim, o Senhor exaltava seu servo, mesmo diante das idolatrias, incomparavelmente acima do mais poderoso e favorecida dos mágicos. Deus usou esse meio de usar os lenços e aventais de Paulo para combater a própria idolatria da igreja de Éfeso. Eu acredito, amados, que nos dias atuais as pessoas estão usando esses meios, tipos lenços ungidos, vassoura ungida, capa ungida, muitas coisas que as pessoas estão fazendo estão se tornando novamente uma nova idolatria. Tipo, eu não quero criticar nenhum pregador, mas tipo o que o Valdomiro Santiago tem feito, esses lenços ungidos, ele não tem poder nenhum.
Então são puras idolatrias que as pessoas estão fazendo. Óleo ungido é para ser ministrado dentro da igreja e não para ser levado para casa, igual algumas pessoas têm feito. Vassoura ungida, isso não existe. Capa ungida, isso não existe. Então isso se tornou um meio de idolatria. Então nós precisamos compreender a palavra de Deus. Mas aqueles a quem estão sujeitos todos os espíritos do mal, e sobre as quais dera o seu servo autoridade, estava para levar a maior vergonha, a ruína sobre os que desprezavam e profanavam o seu santo nome. Na igreja de Éfeso, algumas pessoas tentaram imitar o apóstolo Paulo. A feitiçaria havia sido proibido pela lei de Moisés, sob pena de morte, embora de tempo em tempo houvesse sido praticado secretamente por judeus que eram apostata, que havia se desviado da verdadeira fé. Ao tempo da visita de Paulo a Éfeso, havia na cidade alguns dos exorcistas judeus ambulantes, os quais, vendo as maravilhas operado por meio do apóstolo Paulo, tentava invocar o nome do Senhor Jesus, sobre o quais tinham o espírito maligno. Uma tentativa foi feita por esses 7 filhos de Seva, que eram judeus, principal sacerdote inclusive. Encontrando um homem possesso de demônio, disseram-lhe: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Porém o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando sobre ele o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2 dele, de maneira que deixou nu esses 2. Ferido, eles fugiram daquela casa. Atos do Apóstolo 19, 13 e 16. Foi assim dado uma prova suficiente da santidade do nome de Cristo e do perigo que incorreria aos que invocassem esse nome sem a fé na divindade da missão do Salvador. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Atos 19, 17. Fatos que havia sido previamente encoberto foram então trazidos à luz. Ao aceitarem o cristianismo, alguns crentes não haviam renunciado inteiramente às suas superstições. Ainda continuava em certas medidas a praticar a magia. Agora, convicta dos seus erros, muitos o que tinham crido vinha confessando publicamente os seus feitos. Atos do Apóstolo 19, 18. A boa obra se estendeu mesmo a alguns dos principais feiticeiros, e muitos dos que seguiram a arte mágica trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos, e feito a conta do seu preço, acharam que montava em 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19, versículo 19 a 20. Queimando seus livros sobre a magia, e os conversos, quer dizer, aquelas pessoas que se converteram, mostrava que aquilo que antes se deleitava, abominava agora. Foi por praticar artes mágicas e por meio delas que havia especialmente ofendido a Deus e posto em perigo a sua salvação. E foi contra a arte mágica que mostraram tal indignação. Assim deram a prova de verdadeira conversão. Esse tratado de adivinhação continha regras e forma de comunicação com o espírito do mal. Era os regulamentos da adoração de Satanás, regras para lhe solicitar auxílio e obter deles informações. Relatando esse livro aos discípulos, se estaria expondo a tentação, vendendo-os, teria colocado a tentação no caminho de outros, havia renunciado ao reino das trevas e, para destruir seu poder, não hesitaram antes a qualquer sacrifício. Triunfou assim a verdade sobre o preceito dos homens
e o seu amor ao dinheiro. Poderia essas pessoas venderem os seus livros, pois o livro custava caro, mas se eles vendessem esses livros, ele estaria ainda servindo a Satanás. Por essa manifestação do poder de Cristo, foi ganho poderosa vitória para o cristianismo na própria fortaleza da superstição. A influência do evento espalhou-se até mais amplamente do que Paulo imaginava. De Efésio, as novas circulavam para toda a extensão. Forte impulso foi dado à causa de Cristo. Muito tempo depois de haver o apóstolo terminado sua carreira, esta cena ainda vivia de maneira na memória do povo e era um meio de ganhar novas pessoas para o Evangelho. Supõe-se que as superstições pagãs tenham desaparecido dos locais, mas existe até hoje, amado, pessoas que ainda são supersticiosos. Estão na igreja, mas são supersticiosos. Pessoas que ainda estão vivendo na comunidade cristã, mas são supersticiosos, vivem ainda na prática da superstição. Precisamos nos libertar dessa superstição, amados. Precisamos nos libertar. Ser cristão genuíno, viver a fé genuína, ela na sua simplicidade, praticando a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer magia, do que qualquer superstição, do que qualquer amarração. A palavra de Deus, ela tem poder de libertar. É isso que nós precisamos crer, amados. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que o presbítero Gregório traz nesse dia de hoje. Somente na próxima quarta-feira estarei dando a finalização do capítulo 19. Que Deus vos abençoe e vos dê graça e paz. Amém. Olá, meus irmãos. Graça e paz. Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Hoje é quarta-feira, amados, 3 de abril, e como eu havia prometido que todas as quarta-feiras eu traria o pedacinho do maná dos céus, eu quero hoje continuar o estudo do livro de Atos do Apóstolo, capítulo 19, versículo de número 23 em diante. Meu último comentário foi no capítulo 19, versículo 1 até o versículo 22. Então vamos conhecer o versículo 23 em diante. E por esse tempo houve não um pequeno alvoroço acerca do caminho, porque certo ourives, por nome Demétrio, que fazia da parte de prata miniatura do templo de Diana, proporcionava não pequeno negócio aos artifícios, os quais ele ajuntou bem como o oficial de obras semelhante, e disse: Senhores, vós bem sabeis que desta indústria nos vem a prosperidade. E estáis vendo, eu vindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não somente há perigo de que esta nossa profissão caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destruído da sua majestade aquele que toda a Ásia e o mundo adora. Ao ouvir isso, encheram-se de ira e aclamava dizendo: grande é a Diana dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão
e uma correram ao teatro, arrebatando a Caio e Aristarco, macedônio, companheiro de Paulo da viagem. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não lhe permitiram. Talvez alguns dos aciarcas, sendo amigo dele, mandaram, rogando-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Uns, pois, gritava de um modo, outro de outro, porque a assembleia estava em confusão, e a maior parte deles nem sabia por que causa se tinha juntado. Então tiraram dentre a turba Alexandre, a quem os judeus impeliram para a frente, e Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todo a uma voz gritaram, por quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios. Havendo o escrivão conseguido apaziguar a turba, disse: varões efésios, que homens há que não saiba que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, visto que estas coisas não podem ser contestadas, convém que vós aquieteis e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxeste nem são sacrilégio, nem blasfemadores da nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artifícios que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules que se acuse um ao outro. E se demandais alguma outra coisa, averiguar-se-á em legítima assembleia, pois até corremos perigo de sermos acusados de sedição pelos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar este ajuntamento. E tendo dito isto, despediu a assembleia. Muito bem, amados diletos irmãos, aqui nós vemos a leitura que eu fiz, uma leitura bastante extensa. Nós vemos que esta mensagem, ela traz-nos uma narrativa acerca de uma questão de religião no território de Éfeso. Eu já vos disse que Éfeso era uma cidade totalmente envolvida com uma deusa chamada Diana. Diana era adorada na cidade de Éfeso e tinha sim grande estima por ela. Mas também eu vos disse que por 3 anos Éfeso foi o centro de trabalho do apóstolo Paulo. Uma florescente igreja foi estabelecida ali nesse período de 3 anos. E dessa cidade o evangelho se espalhou através da província da Ásia, tanto entre os judeus como entre os gentios. O apóstolo estivera planejando há algum tempo uma viagem missionária entre eles. Propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo depois que houver estado ali, importa-me também ir para Roma. Falava que o apóstolo Paulo havia planejado. Em harmonia com esse plano, o apóstolo Paulo enviou à Macedônia 2 daqueles que serviam, Timóteo e Erasto. Mas sentindo que a causa de Éfeso ainda requeria sua presença, decidiu permanecer ali. Depois do Pentecoste,
ele iria para Jerusalém. Logo, entretanto, ocorreu um acontecimento que apressou sua partida. Atos do Apóstolo, capítulo 19, 21 e 22. Uma vez ao ano era realizado em Éfeso cerimônias especiais em honra da deusa Diana. Esta deusa atraía grande número de pessoas de toda parte da província, uma vez por ano, para adorar. Durante esse período, festividade era conduzida com a maior pompa e esplendor. Essa ocasião de gala era um tempo de prova para os que havia recentemente aceitado a fé cristã. O grupo de crentes que se reunia na escola de Tirano estava em evidente desarmonia com o coro festivo e havia pessoas que zombavam dos cristãos, e o ridículo, zombaria, insulto eram-lhe livremente atirados. Os trabalhos de apóstolo Paulo havia produzido sobre o culto pagão um golpe de morte. Em consequência, que houve uma sensível queda na assistência à festividade nacional. E no entusiasmo dos adoradores, a influência dos seus ensinos alcançaram muito além dos atuais conversos à fé. Muitos que não tinham abraçado abertamente as novas doutrinas tornaram-se esclarecidos bastante para perder toda a confiança em seus deuses pagãos. Existia ainda outra causa de descontentamento. Um extenso e lucrativo negócio havia se desenvolvido em Éfeso pela manufatura e vendas de nichos e imagens modelados segundo o templo à imagem de Diana, os quais estava empenhado nessa indústria, nesse comércio, sentiram que seus lucros estavam diminuindo e foram unânimes em atribuir aos trabalhos do apóstolo Paulo a prejudicial mudança de seus lucros. Demétrio, fabricantes de imagem, ele fabricava a imagem das deusas Diana em prata. Convocando uma reunião dos artifícios, disse-lhe: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos nossa prosperidade. E bem vedes e ouvides que, não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são os deuses aqueles que é feito por mãos humanos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo venera ser destruída. Essas palavras despertaram paixões do povo, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a deusa Diana do Efésio. Atos do Apóstolo, capítulo 19, versículo 25 a 28. A notícia desse discurso circulou rapidamente. Encheu-se de confusão toda a cidade. Toda a cidade saíram em busca de Paulo, mas o apóstolo não foi encontrado. Seus irmãos receberam um aviso de perigo e tinham-no levado à pressa para fora daquele lugar. Anjos de Deus haviam sido enviados para guardar o apóstolo,
ainda não havia chegado o seu tempo para sofrer a morte de martírio, não conseguindo encontrar o apóstolo, que era o alvo da sua ira, a multidão apanhou a Caio e Aristarco, macedônio, companheiro do apóstolo Paulo na viagem, e com eles unânime correram ao teatro. Atos do Apóstolo 19, 29. O local do esconderijo de Paulo não era muito distante, e ele logo soube do perigo de seus amados irmãos, esquecendo-se da sua própria segurança, quis ir imediatamente ao teatro para falar aos amotinados. Mas não lhe permitiram os discípulos. Caio e Aristarco não era a presa que o povo buscava. Nenhum dano seria feito a ele, nada ameaçava a Caio e Aristarco, mas se a presença do apóstolo estivesse se apresentado lá, se fosse visto ele lá, despertaria desde logo os piores paixões da multidão. E não havia a menor possibilidade humana de salvar o apóstolo, de preservar a vida do apóstolo diante desta multidão. Paulo estava ainda ansioso para defender a verdade perante a multidão, mas foi, afinal, convencido por uma mensagem de advertência vindo do teatro. Alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Atos do Apóstolo, capítulo 19, verso 31. O tumulto no teatro crescia. Uns clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E muitos deles não sabiam nem por que causa se tinha juntado ali. Atos do Apóstolo 19, verso 32. O fato do apóstolo e alguns de seus companheiros serem de ascendência judaica tornou os judeus ansiosos para mostrar que não era simpatizante com ele e as suas obras. Impeliram, pois, para diante a um de seus próprios número, ou seja, judeus, para expor o assunto diante do povo. O orador escolhido foi Alexandre, artifício que trabalhava em cobre, a quem o apóstolo Paulo, lá na carta escrita a Timóteo, no 2 Timóteo 4, verso 14, Paulo referiu-se a ele que lhe tendo sido feito muito mal. Alexandre era um homem de considerável habilidade e usava todas as suas energias no sentido de dirigir a ira do povo exclusivamente contra o apóstolo Paulo e seus companheiros. Mas a multidão, vendo que Alexandre era judeu, empurrou-o para o lado, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é Diana do Efésio. Afinal, de pura exaustão, cessaram e houve um silêncio momentâneo. Então o escrivão da cidade chamou a atenção da multidão e, em função de seu ofício, conseguiu que o ouvisse. Enfrentou o povo em seu próprio terreno, mostrando que não havia causa para grande tumulto. Apelou-lhe a razão, dizendo: varões de Éfeso, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podemos isto ver ser contradito, convém que vos aplaqueis
e nada façais, porque estes homens que aqui trouxeste nem são sacrilégio nem blasfemo da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artifícios que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, a audiência e as autoridades constituídas que se acusem um ao outro, mas se alguma outra coisa está em demanda, averigue-se em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigos de que por hoje seremos acusados de sedição, não havendo causa algum com que possamos justificar este ajuntamento. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Atos do Apóstolo, capítulo 19, versículo 31 a 35. Em sua declaração, Demétrio afirmou: há perigo de que nossa profissão caia em descrédito. Essas palavras revelaram a real causa do tumulto do Efésio e também de grande parte das perseguições que acompanhava os apóstolos em sua obra. Demétrio e seus colegas de ofício viram que o negócio de fabricação de imagem estava em perigo por causa do ensino, por causa da propagação do evangelho. A renda dos sacerdotes pagãos e dos artifícios estava em risco. Essa era a razão por que se lamentavam em terrível oposição contra Paulo. A atitude do escrivão e de outros que exerciam a função de autoridade na cidade tinha apresentado Paulo perante o povo como inocente de qualquer ato ilegal. Esse foi um dos triunfos do cristianismo sobre o erro, sobre a superstição. Deus despertara um grande magistrado para defender seu apóstolo e fazer calar a multidão. O coração de Paulo se encheu de gratidão a Deus por ter sido a sua vida preservada e porque o cristianismo fora agora defendido e não fora desonrado pelo tumulto de Efésio. E depois que cessou o alvoroço, o apóstolo Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia e havendo andado por aquelas terras, exaltando com muitas palavras, veio a Grécia. Atos do Apóstolo, capítulo 20, versículo 21. A partir da semana que vem, amados, estarei trazendo o capítulo 20. Estaremos falando sobre a viagem que ele fez. Nessa viagem ele fez acompanhar por dois fiéis irmãos de Efésio, Tíquico e Trofimo. O trabalho de Paulo em Éfeso estava concluído. Seus ministérios ali tinha sido uma época de incessante labor, de muitas provas e uma profunda angústia. Havia ensinado o povo em público, de casa em casa, instruindo, advertindo com muitas lágrimas, enfrentaram contínua oposição da parte dos judeus, que não perdia a oportunidade de se levantar contra ele. O sentimento que as pessoas tinham era de colocar a multidão contra o Paulo. E enquanto assim trabalhava contra a oposição, impelido para a frente com incansável zelo a obra do Evangelho e o cuidado dos interesses de uma igreja ainda jovem na fé, o apóstolo Paulo levava sobre si o pesado fardo de todas as igrejas. Agora estava livre da apostasia, e algumas das igrejas por ele estabelecido causaram-lhe profunda tristeza. Temeu que seus esforços em benefícios deles tivessem sido em vão. Muitas noites de insônia havia ele passado em oração fervorosa e meditação. Quando ouviram que
a medida estava sendo tomado para contrariar sua obra, quando tinha oportunidade e quando as condições requeria, escrevia à igreja, reprovando, aconselhando, ademoestando, encorajando. Nesta carta, o apóstolo não se deteve sobre sua própria luta, embora houvesse ocasionais momentos de seus labores e sofrimento na causa de Cristo. O apóstolo sofreu açoite e prisão, frio e fome, sede e perigo, por terra e por mar. Mas na cidade e no deserto, da parte de seus patrícios, dos pagãos e dos falsos irmãos, tudo isto ele sofreu por causa do Evangelho. Foi difamado, foi injuriado, feito a escória de todos, angustiado e perseguido, em todos atribulado, e a toda a hora em perigo, sempre entregue à morte por amor de Jesus. É isso que ele escreve à igreja, 1 Coríntios 4, verso 13. Em meio à constante tempestade de oposição e clamor de inimigos, a deserção os amigos desistindo de acompanhar o apóstolo, o destemido apóstolo quase perdia o ânimo, mas lançando um novo olhar retrospectivo ao Calvário, como um novo ardor prosseguia, propagando o conhecimento do crucificado. Ele estava caminhando para frente, a trilha sangrenta pela qual Cristo tinha passado. Procurava não abandonar a luta até que pudesse depor a armadura aos pés do seu Redentor. O apóstolo sofreu por amor ao Evangelho, sofreu por amor à palavra de Cristo. O apóstolo não desistiu de estabelecer igreja, de pregar o Evangelho, de pregar a Cristo crucificado. Não desistiu de proclamar a vitória de Cristo sobre a morte. Não desistiu de proclamar que a verdade liberta o ser humano. Não desistiu de proclamar que Deus é amor e que Deus tem a cada um de nós, que nós possamos aceitar a Ele, que Ele tem os dons para nos fornecer. Que Deus fique com cada um de vós, amados, diletos irmãos. Este é o encerramento do capítulo 19 de Atos do Apóstolo. É mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou gravando um pedacinho do maná dos céus no horário da oração do entardecer. Fique na paz do Senhor Jesus, amado. Fique com Deus. Amém?